Vamos abrir em Jeremias, capítulo 10, verso 6. Jeremias, capítulo 10, verso 6. Diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Amém? Esse nosso Deus é grande, Ele é poderoso, nem palavras poderiam descrever o tamanho do nosso Senhor. Eu gostaria de orar com você e essa verdade mas se encontra no seu coração essa noite, e isso se convertesse em adoração e louvor ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Oremos. Paizinho, glória a Deus, Pai, te damos graças, Senhor, rendemos a Ti o nosso coração nesse momento, pois lemos agora na porção da Escritura que Tu és grande, não há nada comparável ou imensurável, Pai. Tu és o único, Pai, e há poder no Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por quem Tu és. Obrigado, Senhor. O Senhor atraiu os nossos corações para hoje aqui estarmos, Pai, para cantarmos sobre o Teu nome, sobre Teus feitos em nossas vidas, Pai, para estarmos juntos contigo, Pai, nessa adoração que já está acontecendo, Senhor. Agora, nesse momento, nós nos chegamos a Ti, Pai, e cantaremos também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca nosso coração, que o nosso viver, a partir de agora, Pai, a partir desse momento que nós ouvimos a mãe do Teu nome, Senhor, que possa mudar o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso olhar, e que a nossa oração seja exclusiva para Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e cantaremos para Ti agora, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar e nós vemos que grande é o nome do Senhor. Quem então essa verdade marcou no meu coração e puder ficar de pé, fique de pé. Vamos adorar, vamos cantar a esse Deus que nos sustentou até aqui. Nos prostraron tus vencidos.
Amém. Glória a Deus. Esse nosso Deus é bom. Ele é a rocha firme. É Ele que nos salva. É o Deus da nossa salvação. É esse amor por nós, é essa graça que Ele derrama sobre nós, essa graça que nos perdoa, essa graça que também vai nos ensinando. É uma graça que muda a nossa vida, que salva a nossa vida e que muda a nossa vida. Aí sim, é esse Jesus, através da palavra, que é a semente verdadeira, Ele vai nos santificando a cada dia. E essa bondade nos segue, é Ele mesmo que nos ensina e nos capacita para ficarmos mais próximos dele cada vez. Vamos cantar sobre a bondade do nosso Deus. Te amo, Deus, tua
Boa noite, amada igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos aqui mais uma vez para nos reunirmos, louvarmos o nome do Senhor, cantarmos sobre essas verdades tão essenciais para a nossa vida. Nós não podemos cantar sobre a bondade de Deus de forma indiferente. E eu quero incentivar, eu quero encorajar você nesse momento a nós partirmos para o momento da palavra, a pregação da palavra, mas fazermos isso com o nosso coração diante de Deus, crentes de que de fato a bondade dele está sobre as nossas vidas, crendo que de fato a fidelidade dele está sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto, a primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, mais lá para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É necessário que a gente entenda a gravidade do nosso pecado, mas não é somente entendendo a gravidade do nosso pecado, ou entendendo que a condenação do pecado é o inferno, que vai nos levar para o céu. Nós não precisamos de um inferno desenhado na nossa frente. O que nós precisamos é de uma visão da cruz, de um Deus que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, se porventura você essa noite chega com o seu coração pesado por conta de algum pecado, você está no lugar certo, porque a palavra de Deus ensina que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero orar com você nesse momento. E Deus me levou a esse texto, e eu entendi que não é só para mim. Muitas vezes, por ter o nosso coração pesado, o nosso coração culpado, com a consciência pesada, nós fechamos o nosso coração para todo o resto de Deus. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é fiel e perdoa pecados quando nós arrependemos e confessamos a Ele. Eu quero iniciar esse momento do sermão com uma oração de confissão. Então você, que entende que é um pecador, mas não de forma genérica, mas você que entende que há arestas em sua vida que precisam ser aparadas, você que entende que há áreas na sua vida que precisam ser consertadas, você que entende que há coisas que você já deveria ter parado de fazer e há outras tantas que você já deveria ter começado a fazer, eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé e nós orarmos juntos a Deus, pedindo ao nosso Deus perdão, confessando que somos pecadores. Muitos de nós já passamos pela experiência do novo nascimento, nós já fomos salvos, mas a batalha contra o pecado ainda continua viva, feroz. Muitas vezes vamos à lona como um lutador que é nocauteado, mas se confessarmos os nossos pecados, nosso Deus nos levanta mais uma vez, nos perdoa, nos cura, nos restaura. Talvez você já fez esse tipo de oração inúmeras vezes.
Talvez você que já tem algum tempo de igreja, você já fez esse tipo de oração mais de uma centena de vezes. Mas Deus não se cansa dos nossos recomeços, desde que sejam recomeços verdadeiros. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou orar aqui nesse momento e eu vou convidar você a orar no seu coração e a confessar a Deus os seus pecados. Ou melhor, a confessar a Deus aquele pecado. Não seja genérico nesse momento. Deus preparou esse momento para isso. Não chega a Deus dizendo: Senhor, obrigado por tudo e me perdoa por tudo. Dê nome aos bois. No meio dos seus inimigos, fale sobre as suas tentações. Converse com Deus nesse momento. Você pode ter certeza que não só do outro lado dessa oração, mas dentro dessa oração, dentro de você, há um Deus que saiu para te abraçar, para te perdoar, para te justificar, para te purificar de qualquer pecado e toda injustiça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Você não sabe mais nada do que você está tendo. Você não sabe mais música, você não sabe mais oração, você não sabe mais fala. Tudo que você precisa sair ao seu alcance. Olha nesse momento. Converse com Deus. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor. Mais uma vez, é necessário, é essencial que diante de Ti confessemos os nossos pecados, confessemos as nossas falhas, confessemos que somos imorais, que somos corruptos, que somos ladrões. Confessemos, é necessário que confessemos ao Senhor que somos mentirosos, que somos preguiçosos, que somos murmuradores. É necessário, Senhor, que confessemos a Ti que somos adúlteros. É necessário, Senhor, que confessemos a Ti que somos pessoas iradas, que somos pessoas más, que somos pessoas que constantemente não assumem as responsabilidades que deveriam. Nós somos essas pessoas falhos, fracos, pequenos. Mas a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados a Ti, o Senhor é justo e fiel. O Senhor perdoa os nossos pecados e purifica as nossas injustiças. Eu peço a Deus o Teu Espírito Santo, no seu imenso, infinito, incompreensível amor, encha os nossos corações nesse momento. Que nos sentamos diante de Ti, porque de fato estamos diante de Ti. Que o nosso coração seja quebrado, que as muralhas que nos cercam, que as correntes que nos impedem de abandonar pecados ou até mesmo de nos propor a fazer aquilo que o Senhor já disse que devemos fazer, sejam quebradas nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos te conhecer mais, para que possamos desfrutar de um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Acalma o nosso coração, Deus. Perdoa os nossos pecados. Que aquilo que vamos ouvir essa noite não chegue aos nossos corações como condenação, porque estamos aqui diante de Ti já pedindo perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, que o Senhor gere um arrependimento verdadeiro em nós, para que isso não seja só palavras ao vento, para que isso não seja só tempo perdido. Queremos, ó Deus, que as palavras que vamos ouvir essa noite, da Tua palavra,
seja uma exortação, seja uma denúncia do nosso erro, mas um alinhamento para fazer a tua vontade. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, não dê o que a gente merece. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode derramar mais uma vez a tua graça sobre nós, Senhor. É por isso que nós oramos e cantamos ao Senhor. É tua bondade conseguirá. A gente tenta fugir muitas vezes, mas o Senhor sempre nos alcança. O Senhor sempre nos traz de volta. O Senhor não nos abandona. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui. Por cada um desses, o Senhor não abandona. Que a tua bondade mais uma vez alcançou. Abre o nosso coração. Que a tua palavra seja uma semente. Venha dar muitos frutos em nós. Hoje, amanhã, depois, para todo o resto da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Por favor, abra sua Bíblia na carta de 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Perdão, segunda carta a Timóteo. Quando você encontra o texto, quero fazer uma recapitulação para que entendamos aonde nós estamos. Hoje, nós daremos sequência à nossa série de sermões sobre os atributos de Deus. O título dessa série é Amar a Deus. Conhecer muda tudo. Nós só podemos amar verdadeiramente aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos algo, nós não podemos afirmar que amamos aquilo. É simplesmente impossível isso acontecer. Portanto, a nossa busca deve ser por conhecer a Deus e conhecer a Deus verdadeiramente. Caso contrário, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa liturgia, o nosso culto pode ser direcionado, as nossas expectativas podem estar sendo lançadas diante de um Deus que é fruto da nossa imaginação ou fruto das nossas experiências. Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a Deus através da sua palavra. É só assim que podemos afirmar que amamos Ele de fato. Então eu preciso questionar você, eu preciso perguntar a você isso. Você conhece a Deus? Na quinta-feira, na nossa conversação, no nosso grupo, um irmão falou assim: ano passado eu não lia a Bíblia toda, mas esse ano eu vou ler. Esse ano eu preciso ler a Bíblia toda. É as palavras desse irmão, dizendo assim: como que alguém que foi alcançado por Cristo ainda não leu a Bíblia toda? Não foi eu que disse isso para ele, ele disse isso. Naquele momento, o velho homem que habita dentro de mim, o ego entrou, sabe? Eu estava falando para você assim: o que faço? Eu já li várias vezes, então eu sou bom. Mas na verdade, à medida que a tentação do ego ser inflado começou a surgir, Deus já proporcionou um belo alfinetes. Assim, eu vou falar como Deus falou comigo, tá? No meu coração. Deus me disse assim: não adianta ler e não praticar. Eu já murchei. Mas a questão é: o quanto nós estamos nos esforçando para conhecer a Deus? Será que nós vamos à Bíblia apenas para ler por ler? Ou será que o nosso desejo, a nossa vontade do nosso coração é realmente conhecer a Deus?
Porque é muito fácil nos afirmarmos que amamos a Ele se nós não conhecemos a Ele. Não é raro nós encontrarmos pessoas que dizem assim: eu achava que aquela pessoa era daquele jeito, mas quando eu conheci de verdade, aí ela mostrou as garras, né? Aí ela se revelou de verdade. Não vou nem usar o exemplo do casamento, que a gente já está cansado de ouvir, né? Quando casei, aí a pessoa se revelou. A verdade é que a gente só consegue amar verdadeiramente uma pessoa quando a gente conhece. Porque é conhecendo ela que nós vamos contemplar os seus defeitos, as suas fragilidades, as suas incompetências. E aí nós poderemos amar essa pessoa verdadeiramente. Caso contrário, é só uma resposta boa a algo bom que eu percebo. Se eu converso com a dona Márcia e ela me mostra só o que ela tem de bom, e eu mostro para ela só o que eu tenho de bom, e a gente não desenvolve um relacionamento, é muito fácil a gente se amar. Isso mesmo é quando a gente começa a ter as nossas divergências. Quando a dona Márcia começa a perceber que o pastor dela é falho. Quando eu começo a perceber que a nossa irmã é falha. E aí sim nós temos a oportunidade de amar de fato aquele outro, porque agora nós conhecemos ele. A diferença é que quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a perceber e a entender que não há falha nenhuma nele. Não há pecado em Deus, não há nenhum erro em Deus. Então é muito mais fácil amar a Deus. É difícil, se torna difícil, quando nós queremos colocar Deus nos nossos moldes. Porque é difícil amar um Deus que condena pessoas ao inferno eternamente. Quando eu não entendo quem é esse Deus e por que ele faz isso, é difícil amar o Deus. Se eu pego apenas uma parte de Deus, eu não vou conseguir amar a Deus de verdade, porque o meu Deus vai ser aquilo, aquela faceta de Deus, e não o próprio Deus em si. Você conhece a Deus? Você ama esse Deus? O que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Qual é a figura que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Qual é a coisa prática que vem à sua mente quando você pensa em Deus? É um relacionamento bem sucedido? É um melhor emprego? É um melhor carro? É uma saúde perfeita? É um psicológico inabalável? O que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? Nós precisamos conhecer esse Deus de verdade, porque isso vai mudar tudo. Vai mudar a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós enxergamos o próprio Deus, é claro, como nós enxergamos o nosso próximo, como nós nos enxergamos. A proposta dessa série, então, hoje é o 9º sermão dessa série. Se eu não me engano, a gente já viu mais de uns 13 atributos até aqui. E essa série não vai ser exaustiva, nós não vamos conseguir ir em todos os atributos de Deus. Mas a ideia dessa série é a gente pensar sobre quem Deus é. Essa é a coisa mais importante sobre a nossa vida. Não é quem você é, mas é quem Deus é. Porque só assim você vai conseguir descobrir quem você é de fato, ou melhor, quem você deve ser de fato. Isso é extremamente importante. Algo que eu tenho falado aqui todos os domingos é justamente isso, uma frase do Dozer. Um conceito elevado de Deus é tão essencial, é tão necessário para a igreja, que à medida que a igreja começa a abandonar, à medida que nós começamos a abandonar esse conceito elevado sobre quem Deus é, a igreja declina, o nosso padrão moral declina, a nossa adoração declina, e aí a gente começa a oferecer qualquer coisa a Deus. A gente começa a dar a Deus os restos, porque a gente não conhece Ele, não sabe que Ele é digno de tudo. Isso é profundamente prejudicial à igreja, é profundamente prejudicial à sua vida. A maior necessidade da sua vida é conhecer a Deus, não é o trabalho. Mas pastor, se eu não trabalhar, eu morro, justamente. E sem Deus, você vive como um morto. A verdade é que conhecendo a Deus, Ele ressignifica o nosso trabalho. E aí a gente começa a trabalhar mais e melhor. A gente começa a trabalhar direito. A gente começa a trabalhar de uma forma que glorifica a Deus. Uma vida desordenada é muito confusa. É por isso que a gente vive sempre atucanado de coisas, sempre correndo,
sempre ansioso? Provavelmente, porque nós precisamos conhecer mais a Deus. O primeiro passo para o nosso declínio, para a nossa destruição, é abandonar o conceito elevado sobre quem Deus é. Então, se em algum momento dessa série você já lutou contra o pensamento, por que isso é importante? Você deveria orar imediatamente por isso, porque isso é a coisa mais importante. Disso depende toda a nossa vida, individual e também como igreja. Mas nós não somos assim. Nós, a Igreja Batista Novas Missões, nós queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, somente assim, nós iremos amar a Ele da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração. Amém? Todos encontraram 2 Timóteo? Não me disse que encontrou e fechou, né? 2 Timóteo, capítulo 2. Hoje nós falaremos sobre o atributo da fidelidade. A fidelidade de Deus. Nós passearemos por alguns textos, mas o nosso texto base será esse. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13. O texto diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Por enquanto, esse texto. Eu gostaria de convidar algum voluntário para que se colocasse em pé no seu lugar e orasse nesse momento, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Amém. Amém. Quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão. Tem gente que adora dar uma viajada na maionese, né? Você fica viajando no culto, na oração, tá lá em outro mundo. Mas quem gosta de viajar, de sair de férias, de passear? Levanta a mão. Olha só que legal, bastante gente. Pode baixar a mão. Tem gente que já está pensando assim, até eu nem estava pensando, agora até vai ter uma bad, né? Vai ter uma tristeza, como eu queria viajar. Tem gente que acabou de voltar de viagem, né? Então, sossega aí. Mas você já viajou por alguma estrada mal sinalizada? Por uma rodovia mal sinalizada? Assim, se você foi viajar, é certo que você passou, porque na volta, né, voltando para São Luís ou saindo de São Luís, você pegou essas estradas. Isso é certo. Então, se você mora aqui, é certo que você já passou por uma estrada dessa. As marcações na pista, elas têm uma função muito importante, tanto aquelas do meio da pista como as do acostamento, especialmente nos dias de chuva, né? ou dias de neblina. É importante, são essenciais aquelas marcações. Se essa sinalização ela for apenas em parte da estrada ou apenas em alguns trechos, você está andando aqui tranquilo, você percebe, não, aqui tem a marcação, aqui eu consigo seguir, e de repente, bum, some, tudo escuro. Aí você pensa, por onde é que eu vou? Eu tenho que diminuir a velocidade, ainda mais se tu não conhece o trajeto que tu está fazendo. E aí quando aparece a sinalização de novo, tu já não vai cego na sinalização, já fica
já fica mais atento, porque a qualquer momento aquela sinalização pode sumir de novo. A verdade é que quando nós percebemos que aquilo que nós estamos nos baseando para caminhar, para direcionar a nossa vida, não é digno de confiança, a gente precisa pisar no freio, a gente precisa ir com calma para ver se realmente esse é um caminho seguro. Se a sinalização for apenas em alguns pontos da estrada, essa sinalização não é digna de confiança. Toda ilustração que a gente usa, ela, por si só, ela aponta para algo maior do que ela. A ilustração tem essa função, apontar sempre para uma coisa maior do que ela. Mas quando a gente pensa sobre Deus, quando a gente vai usar uma ilustração para tentar falar algo sobre Deus, tentar fazer uso de alguma analogia para falar sobre Deus, aí então que ainda mais as analogias e as ilustrações ficam limitadas. Porque nada é como Deus, nada nem mesmo se parece com Deus. Então, ao invés de nós usarmos as ilustrações para dizer como Deus é, eu quero usar essa ilustração para dizer o que Deus não é. Confiar em Deus não é como pegar uma estrada mal sinalizada. Confiar em Deus não é como pegar uma estrada mal sinalizada, aonde nós experimentamos insegurança, aonde a gente não sabe para onde vai ser a próxima curva, qual é o limite da pista, aonde vai ter um radar, aonde tem buraco, aonde vai ter neblina, aonde tem uma ponte. Não sei você, mas quando eu, pelo menos às vezes que a gente viaja de carro e eu estou andando por um lugar que eu não conheço e ainda mais é mal sinalizado, eu canso muito mais, a gente cansa muito mais, porque tu fica muito tenso. Todos os teus movimentos são assim, muito mais prudentes, muito mais pensados. Confiar em Deus não é assim. Confiar em Deus não é esse sentimento de insegurança. Confiar em Deus não é sinônimo de ansiedade. Confiar em Deus não é ficar afoito. Confiar em Deus não é ficar a cada momento pensando, meu Deus, e agora? Confiar em Deus é seguir o caminho, sabendo que Ele conduz. Que ainda que você esteja com a mão no volante, Deus está com a mão debaixo do carro. Esse texto, ele nos ensina algumas coisas. Mas antes de partir para as considerações desse texto, eu quero apenas trazer algumas referências bíblicas acerca desse atributo, fidelidade. Apenas 3. Há tantas outras, mas eu quero apenas aqui citar 3. Se você quiser, eu posso lhe passar depois esse esboço, me peça no privado lá pelo WhatsApp e eu te envio. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Deus é fidelidade, esse texto está dizendo. E aqui se faz oportuno nós pensarmos um pouco no todo de Deus. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, e a cada domingo, pelo menos um atributo, nós pensamos sobre um atributo, mas quando nós estudamos sobre Deus, nós não podemos achar que os atributos são partes distintas de quem Deus é. Não. Deus não tem fidelidade, Deus é fidelidade. Deus não possui amor, Deus é amor. Deus não possui juízo, Deus é juízo. Então, quando nós olhamos para os atributos de Deus, nós estamos olhando apenas através de pontos de vistas diferentes de um todo que Deus é. Há um erro muito grande, e nós vamos ir amadurecendo essa ideia, mas há um erro muito grande quando algumas pessoas pegam um atributo de Deus
e maximizam esse atributo em detrimento dos outros. Eles abrem, eles ampliam esse atributo, tornam esse atributo mais importante e sacrificam outros que julgam ser menos importantes. E aí a desgraça está feita. Aí a gente tem um Deus às vezes que é carrancudo, um Deus que é só justiça, e até quando a gente diz assim, não, Deus é justiça, isso é algo ruim, é porque não entendeu o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a cruz de Cristo. Isso não é algo ruim. Para aquele que crê em Cristo, é algo bom, é a melhor notícia, é a melhor coisa desse mundo. Já começa por aí. Mas há um outro lado, há um outro extremo de pessoas que pegam, por exemplo, o atributo do amor. E aí Deus é um Deus amoroso, só amor. É um Deus que não confronta, é um Deus que não discorda, é um Deus que passa a mão, é um Deus que sempre entende, é um Deus muito compreensível. É um Deus que sempre me entende, sempre entende o que eu faço. Não, Deus sabe que eu sou pecador e Ele me entende. Existe um perigo muito grande e fatal para nós, se nós olharmos apenas para um atributo de Deus, e olharmos de forma errada, achando que um atributo é maior do que o outro. Não. Deus é os seus atributos. A gente só está olhando através de pontos de vista diferentes. A gente só está olhando para facetas do caráter do todo de quem Deus é. Há quem diga que a misericórdia de Deus é controversa. Há quem diga que Deus é imparcial porque Ele perdoa uns e não perdoa outros. Pelo menos essa é a percepção de alguns. Se nós não entendermos que Deus é fidelidade, que Deus é amor, que Deus é imutável, nós não vamos entender quem Deus é de fato. Então todos os atributos que nós estamos passando, nós precisamos entender que Deus é isso. Ele não possui isso como um acessório. Deus é todos esses atributos. A carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Um Deus que não pode mentir. Não pode porque isso é contrário à sua natureza, porque Deus é fidelidade. Deus não pode mentir, e esse Deus que não pode mentir fez promessas a nós. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. 2 Timóteo 2,13, o texto que nós lemos aqui no início, eu quero repetir mais uma vez. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, tudo aquilo que Ele quiser. Ele só não pode fazer algo que está contrário à sua natureza, contrário àquilo que Ele é. Se Deus é fidelidade, Deus não pode mentir. Se entendermos que Deus é fidelidade, então nós precisamos assumir que esse Deus é digno de confiança. Pense comigo, por favor, mais uma vez, dos atributos como um todo. Esse Deus que é fidelidade, que não pode mentir, é o Deus imutável. É o Deus que nunca mentiu, que nunca mente e nunca mentirá. É o Deus que disse algo a respeito do seu povo e não volta atrás. O problema é que nós olhamos muitas vezes para a fidelidade de Deus do nosso ponto de vista. Nós muitas vezes acreditamos que Deus é refém das emoções, das circunstâncias, assim como nós somos. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda de pá virada mesmo. Tudo dá errado. E às vezes não precisa nem dar tudo errado, mas qualquer coisa estressa a gente. Uma noite mal dormida deu, para uns já é o suficiente. 2 noites então, Satanás já sai de perto, porque o cara ficou perigoso. Nós somos reféns das nossas emoções, nós somos reféns do nosso humor, mas Deus não é assim.
Às vezes, num dia, a gente acorda assim, ó, convicto, cheio de fé. Deus me ama. Eu sou amado por Deus. Eu sinto o abraço de Deus. Nossa, Deus está aqui comigo. Como Deus me ama, como eu me sinto amado por Deus. Aí de repente no outro dia você já está, eu acho que Deus não me ama tanto assim. Isso aqui deu errado, aquilo outro deu errado. As coisas que eu fiz, o jeito que eu estou me sentindo meio triste hoje, então Deus não me ama. Acho que Deus não me ama tanto como me amava ontem. Percebe como nós muitas vezes aplicamos as nossas perspectivas sobre Deus? Quando na verdade nós precisamos entender quem Deus é e olhar para nós a partir disso. O Deus que é fiel, que não mente, disse para você um dia que te amava. Você se lembra desse dia? Você se lembra do dia em que Deus olhou para o seu coração e amou você? Você se lembra o dia que Deus tocou o seu coração pela primeira vez? Que Deus fez os seus olhos se abrirem, os seus ouvidos se abrirem para que você visse que Cristo morreu por você? Você se lembra do dia em que o Senhor Jesus arrebentou o teu coração e libertou você dos seus pecados, da condenação do seu pecado? Você se lembra disso, pois esse mesmo Deus é fiel e não muda. Portanto, se você se sente hoje como alguém que não é amado por Deus, é porque você mudou, não porque Deus mudou. E o fato de você não sentir não quer dizer que Deus parou de amar você. Deus colocou as emoções em nós, Deus colocou os sentimentos em nós, mas não para eles nos dominar. Não são as emoções, não são os sentimentos que devem guiar a nossa vida, definir quem nós somos, mas é quem Deus é. E onde nós vamos encontrar clareza a respeito de tudo isso? Na palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto, no versículo 11 do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, espero que você não tenha fechado. A parte A, a primeira frase desse texto diz: fiel é esta palavra. A palavra de Deus, ela possui a sua marca, ela possui a marca de Deus, possui o caráter de Deus. Deus é fiel, portanto, a sua palavra também é fiel. Deus é digno de confiança, porque Ele é fiel, portanto, a sua palavra, que é fiel, é digna também de confiança. Provérbios capítulo 30, versículo 5 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, é um escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é o lugar onde nós iremos encontrar proteção. Proteção para as provações, coisas que vêm de fora, mas proteção também para as tentações, que são as nossas lutas internas. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar isso. Fiel é esta palavra. Não há outro livro, não há outro método, não há outro ensino que seja digno da nossa confiança, digno de entregarmos, de rendermos o nosso coração, senão a palavra de Deus. Ela é a verdade. A Bíblia não apenas contém a verdade, muito menos a Bíblia se torna a verdade à medida que você crê nela. Não, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Se você está fazendo o tema de casa, se você está atendendo aos incentivos, se for pesquisar sobre esse atributo, fidelidade, uma outra forma de chamar esse atributo e de enxergar esse atributo é a veracidade de Deus, ou a verdade de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é digno de confiança, Deus é digno de ser crido. E a sua palavra, consequentemente, também é.
Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele vai dizer assim: as palavras de Deus não são simplesmente verdadeiras no sentido de se conformarem a algum parâmetro de veracidade exterior a Deus. O que isso quer dizer? Que a Bíblia não é verdade só porque ela comprova o que a ciência está dizendo que é a verdade, por exemplo. Porque tem gente que fica assim, todo ano sai uma notícia dessa, né? Acharam a Arca de Noé. Aí a pessoa diz assim, agora eu creio na Bíblia. Não, a Bíblia não é nesse sentido fiel. Ela é a verdade. Daqui a pouco a gente vai ter que encontrar o peixe que engoliu Jonas para acreditar que o peixe engoliu Jonas. Porque se a verdade de Deus está condicionada a uma coisa exterior a Deus, então nós precisamos de provas. Mas Deus, que é fiel e verdadeiro, Ele nos dá a sua palavra, que é fiel e verdadeira. Então, a palavra não se conforma, ela não se torna a verdade à medida que se conforma a alguma outra verdade. Antes, a palavra de Deus, as palavras de Deus são a própria verdade. São o parâmetro definitivo e a própria definição de verdade. Já disse isso aqui em outros momentos. Deus, através da sua palavra, não é um senhorzinho muito experiente, muito sábio, que já viveu muita coisa na vida e dá uma opinião sobre a nossa vida. Não, Ele tem a verdade. Deus não tem uma opinião para dar. Deus tem a verdade. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é fiel. Perceba, Gênesis capítulo 8, versículo 22, no mínimo, isso já faz, Gênesis 8, uns 4.000 anos, no mínimo. Mas olha o que o texto diz, Deus dizendo, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Todo dia que amanhece, toda chuva que cai, todo sol que esquenta o nosso couro, e ultimamente tem feito muito isso, mas toda vez que o povo semeia e colhe, toda vez que há verão e inverno, toda vez que há noite e dia, é a prova de que Deus é fiel. Porque Ele disse que as coisas permaneceriam assim. Ele chama o dia à existência. E Ele chama a noite à existência. É Deus quem faz isso. Você percebe que no mundo desordenado que nós temos, um mundo bagunçado pelo pecado, aquilo que Deus disse que não mudaria, não mudou. Porque Deus é fiel. Nós usamos essa expressão de forma muito errada, equivocada, na maioria das vezes. Você está lá, trabalhando, pelhando, suando, aí chega no final do ano, você recebe um bônus da empresa que você trabalha, mais o 13º, você vende as suas férias, e aí você troca de carro. Aí você tira uma foto do carro, você bota lá no Instagram, você escreve embaixo, Deus é fiel. Será que é isso que a fidelidade de Deus significa? Porque nesses termos, o que isso significa é que eu trabalhei, e porque Deus fez um compromisso comigo de que se eu trabalhasse, Ele tinha que me dar, então Ele é fiel, agora Ele teve que cumprir a parte dele. Então tá aí, ó, Deus é fiel. A fidelidade de Deus não tem a ver com pagar dívida pra gente. A fidelidade de Deus não tem a ver com dar bênção pra gente. É isso também? É, mas não se resume a isso. Não pode ser definida por isso. A fidelidade de Deus tem muito mais a ver com Deus gerando algo em nós, e não só trabalhando em coisas ao nosso favor. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra de Deus é fiel. Se Deus disse uma coisa, está dito,
está feito. Quando ele proferiu as palavras haja luz, o que aconteceu? Tem uma piadinha aí que diz assim, a luz hajou, né? E eu sempre fico tentado a fazer isso, mas eu não vou fazer isso aqui. Não teve outra escolha para a luz. Ela precisou vir à existência, porque a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Toda palavra que sai da boca de Deus vai cumprir o propósito que Deus designou. Cada vez que nós proclamamos a palavra de Deus, cada vez que nós dividimos a palavra de Deus, que nós compartilhamos a palavra de Deus, essa palavra fiel vai cumprir o propósito pelo qual saiu da boca de Deus. Passou pela nossa, é verdade, mas saiu da boca de Deus. A nossa preocupação é falar essa palavra. Tudo o que Deus fala é, mas não o é sem um propósito. Não é simplesmente por ser. Vou usar aqui mais uma vez o exemplo do carro, tá? Deus diz que vai me dar um carro. E porque Deus é fiel, Ele vai me dar. Deus não está só interessado em te dar um carro. Se Deus te disse que vai dar, amém. Tomara que Ele te dê. Me dá uma carona quando eu precisar, em nome de Jesus. Só não me oferece emprestado, que eu vou pedir daí quando eu precisar. Agora, não é que Deus não vai nos dar coisas, que Deus não nos promete coisas, que Deus não está preocupado até mesmo com os nossos luxos. Que a verdade é que ainda que a gente tenha, né, os nossos perrengues, a gente tem uma vida boa. A gente se dá direito a luxos. Às vezes tu nem compra, mas tu ganha. Porque Deus está preocupado com essas coisas. Os irmãos sabem aqui, eu gosto muito de café, mas eu nunca comprei um café especial. E aí eu ganhei um. Mas será que o fim disso é só isso? É só eu ganhar uma coisa? Será que a fidelidade de Deus é só sobre dar coisas? Claro que não. O que Deus trabalha em nossos corações através disso é ser grato aos relacionamentos que nos cercam, que são abençoadores em nossa vida. A procurar investir mais nesses relacionamentos, que mais do que ganhar um café, eu quero ganhar uma oração em nome de Jesus. É isso que a gente precisa. Nós não podemos limitar, diminuir, ofender a fidelidade de Deus, afirmando que a fidelidade de Deus é só sobre coisas. Imagina, nós terminarmos a construção aqui, botar o forro aqui, em nome de Jesus, do próximo verão não passa, e aí a gente tirar uma foto aqui do forro e dizer assim, ó, Deus é fiel. Será que, o que isso quer dizer? Gente, louvado seja Deus, domingo após domingo a gente está aqui, dentro das costas ensopada. A gente toma banho para vir, toma banho para voltar depois, chega em casa de novo, toma outro banho, né? Ou tem gente que só lava os pés porque suou só o pé, não sei. Mas Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Aquilo que você tem buscado em Deus, aquilo que Deus através da sua palavra disse, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O problema é que a gente fica achando coisa que Deus nunca disse e fica esperando que Ele faça. Deus não tem obrigação nenhuma com as nossas viagens da nossa cabeça. Segundo ponto, no versículo 11, a parte B do versículo, Deus é fiel em sua união conosco. O texto diz assim, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. A verdade é que nós estamos buscando, muitas vezes da parte de Deus, uma fidelidade num relacionamento que nós não assumimos ainda. Nós queremos que Deus nos assuma, mas a gente quer ficar escondido. Para entender isso um pouco melhor, essas palavras de Paulo aqui, elas estão baseadas naquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33, que diz assim, portanto,
todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Deus é fiel. Ele não te trai. Ele não te abandona. Mas a questão é, houve uma união com Ele? A Bíblia nos ensina que a nossa união com Cristo acontece através da cruz, através do sangue de Jesus. Nós somos unidos a Ele. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, quando verdadeiramente nós o fazemos Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós entendemos que não precisamos de mais nada, nós somos unidos a Cristo. No dia do juízo final, quando chegarmos diante de Deus, Deus não verá os nossos pecados, mas Ele verá o Cristo perfeito a quem nós estamos unidos. E é aí que nós somos salvos. É aí que nós experimentamos a salvação plena, final, eterna. Mas a questão é, você já confessou a Jesus publicamente? Ou você é tipo um 007, um agente secreto? Você quer Deus, mas só diante dos crentes. Quando você está com o incrédulo, até o incrédulo fala em Deus, você troca de assunto. Será que nós não estamos sendo infiéis com aquele que é fiel? Será que nós não estamos exigindo, esperando uma fidelidade quando nós somos infiéis? Pense, um marido que chega todo final de semana em casa, e quando ele chega, a esposa já está com fotos, vídeos, provas de que ele traiu ela a semana toda. E aí ele chega e diz assim: eu vi que tu estava olhando para o vizinho, hein? Tem que ser muito cara de pau, né? E vice-versa. Imagina, a mulher falar para o marido: não, tem que olhar só para mim, e ela fica olhando para todo mundo. Tem que ser muito cara de pau, né? Tem que ou não tem? Vocês concordam comigo? Tem que ser cara de pau para fazer isso? É difícil concordar porque vocês já entenderam a ideia. A gente faz a mesma coisa. A gente é cara de pau. A gente quer para ontem, do nosso jeito, nos nossos termos, que Deus seja fiel conosco. Mas a gente anda em infidelidade. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A boa notícia é que esse relacionamento não depende da nossa fidelidade, mas depende da fidelidade daquele que é fiel. Você crê em Jesus, então você foi unido a Ele, e você já tem a vida eterna. Ainda não plenamente, porque se você pular aqui de cima da igreja, você morre. Você ainda não tem a vida eterna plenamente. Terá no dia em que Jesus voltar para buscar os seus. Mas nós já fomos salvos da condenação do pecado. Já experimentamos lampejos da vida eterna nessa terra. O texto diz isso: não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Deus é fiel para cumprir essa promessa. Já passamos da morte para a vida. Ele é fiel em sua união conosco. Se Ele se deu a nós, Ele se entregou a nós, Ele nos tomou para si, e Ele é fiel nisso. 2 Timóteo capítulo 1:12 diz: e por isso, Paulo dizendo, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Deus vai honrar a sua união. Deus é fiel na sua união.
Mas isso quer dizer então que se não depende de mim, depende dele, depende só da fidelidade dele, então eu posso sair traindo Deus à torta e direito. A carta de Tiago vai nos falar no capítulo 4, vai dizer que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. O versículo 8 vai chamar a gente, pessoas que fazem isso, de adúlteros. A linguagem é essa: infiéis, traidores. Vai dizer que nós devemos limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração, devemos transformar o nosso riso em choro, a nossa alegria em lamento. Devemos nos arrepender. Aqui é uma linguagem de contrição, de arrependimento de pecado. Devemos buscar a Deus em arrependimento para honrar essa união que Ele tem conosco. Não faz sentido você que é casado, tá? Pegar aí o Marcos e a Vivian. O Marcos diz para a Vivian assim, ó: tu é a melhor esposa desse mundo. Amém, Marcos? Eu dei a chance para te dar um crédito, tu só mexeu a cabeça, perdeu. Podia. Agora a Vivian pensa assim, ou melhor, o Marcos pensa, não, a Vivian é a melhor esposa do mundo. Aí a Vivian pensa, sabe que eu sou? Sou mesmo. Aí o Marcos olha para ela e pensa, e eu vou ser o pior marido do mundo para ela, de propósito. Ela é uma ótima esposa, ela me ama, ela me cuida, lava minha roupa, faz o meu café. Não quer dizer que quem não faça isso também não seja boa, né? Estou só usando exemplos aqui. Mas seria natural, seria aceitável o Marcos olhando para a Vivian, dizendo assim, ó, tu é a melhor esposa do mundo, e ele propositalmente, intencionalmente pensar assim, eu vou ser o pior que eu puder para ela. Faz sentido isso? Porque não é assim que a gente responde amor. Não é assim que a gente responde a um relacionamento. Não é assim que a gente agradece o bem que nos é feito. Então a gente olha para Deus, que permanece fiel conosco sempre, e como nós respondemos? Com infidelidade. Não faz sentido. Devemos nos propor a buscar a capacidade em Deus, através do Espírito Santo, para sermos fiéis a Ele. Não existe força em nós para honrar esse relacionamento, mas o próprio Deus, que é fiel, nos ensina a sermos fiéis a Ele. A Bíblia vai nos dizer que nenhum de nós é tentado de uma maneira que não é capaz de suportar. E quando for tentado, o próprio Deus, que é fiel, vai proporcionar para nós um escape, para que a gente não caia na tentação. Pá, que Deus é esse? Que mesmo nos nossos erros nos proporciona um escape. No fim das contas, a gente pega porque a gente quer mesmo, a gente é infiel porque a gente quer ser infiel. Porque há essa luta que nós precisamos lutar todos os dias, todos nós. A gente só não pode cometer a loucura de assumir que essa luta não é real. Existe alguma coisa de errado se você está caindo todo dia na mesma coisa. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O pecado é um acidente. Mas essa ideia de que eu peco a todo momento, a cada pensamento, isso é coisa de incrédulo. Quem possui a nova natureza luta contra isso. Mas Deus é fiel na nossa união, na sua união conosco. Filipenses capítulo 1:6 diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem vai completar a obra? Aquele que começou. Quem que começou essa união? Foi você? Então você tem que completar ela. Mas se foi Jesus, Ele vai completar. Eu tenho certeza absoluta que se Deus não tivesse tocado o meu coração, eu nunca teria ido a Ele. Se Deus não tivesse gerado arrependimento no meu coração, eu nunca teria me arrependido dos meus pecados. Se o Espírito Santo não habitasse em mim, eu nunca me sentiria constrangido pelas coisas erradas, pelas vezes que eu caio nas minhas tentações. É Deus quem vai completar essa obra, porque foi Ele que começou. Deus é fiel.
Deus é fiel para caminhar você em toda essa jornada, para que lá no fim, nós estejamos diante de Deus, puros, limpos, sem mácula, a igreja de Deus diante dele. Por causa da nossa fidelidade? Não, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Terceiro ponto, Deus é fiel em seus juízos e promessas. Primeiro, Deus é fiel em sua palavra. Segundo, Deus é fiel em sua união conosco. Terceiro, Deus é fiel em seus juízos e promessas. Olha o que diz o versículo 12 e o versículo 13 de 2 Timóteo 2. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A gente pode usar esse texto para dar uma de sem vergonha e sair fazendo as coisas tudo errado. Ou a gente pode responder com fidelidade, a fidelidade de Deus a nós. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Me diz uma promessa que Deus fez a você que Ele não cumpriu. No máximo, o que nós temos como resposta para essa pergunta é: ainda não cumpriu. Porque Deus não conta mentira. Deus não faz promessa que não pode cumprir. Porque esse Deus que é fiel, esse Deus que não mente, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode fazer todas as coisas. É o Deus onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que tem toda a sabedoria, tem todo o conhecimento. Será que é alguma coisa difícil demais para esse Deus fazer? E esse Deus é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas. Perceba, quantas promessas a gente vê na Bíblia que se cumprem. Ou melhor, quantas a gente vê que não se cumpriram. Até as mais difíceis de serem encaradas, Deus cumpre. A primeira promessa da Bíblia é a promessa de que viria um Salvador. Quando Adão e Eva pecam, Deus, através de uma linguagem analógica, fala que um dia viria um Salvador, que pisaria na cabeça de Satanás, derrotaria Satanás, para que o nosso relacionamento fosse restaurado com Deus. Jesus veio à terra e fez isso, logo após a queda. Nós vemos Abraão e Sara recebendo a promessa de uma multidão de descendentes. Abraão tinha já os seus 75 anos, Sara 65. 25 anos eles passaram ouvindo que a descendência deles iria ser como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Mas em 25 anos o filho nunca nasceu. Abraão tenta dar o jeitinho dele, tendo um filho com uma concubina, mas o filho da promessa, Isaac, nasce quando Abraão tinha 100 anos de idade. Então eu volto a perguntar: qual é a promessa que Deus fez a você que ele não cumpriu? O máximo que nós temos é ainda não cumpriu. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Em virtude do seu poder e capacidade ilimitados, Deus nunca poderia se comprometer a algo que Ele talvez fosse incapaz de fazer. Sabe quando a gente faz uma promessa mais para a gente do que para a pessoa? Tu faz a promessa para se forçar a fazer aquilo, mas que tu sabe que existe grande chance de tu não conseguir. Deus não promete assim. Deus promete porque Ele cumpre, Ele sabe que vai cumprir. Ele jamais precisa alterar a sua palavra ou recuar em uma
de suas promessas. Irmãos, é sobre a fidelidade de Deus que está alicerçada toda a nossa esperança. Esperança de um futuro abençoado. É o que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus dizendo: eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de esperança, planos de um futuro. Um dia eu tirarei vocês do cativeiro, o povo estava escravo na Babilônia, e colocarei vocês de volta na terra de vocês. O povo só podia acreditar nisso porque Deus é fiel, porque há fidelidade em Deus. Deus não estava contando uma historinha só para levantar a moral. Deus na verdade ainda diz: vocês vão ficar 70 anos aí, e depois de 70 anos eu vou tirar vocês. Ele é fiel e cumpre o que diz e como Ele diz. Quando Ele chama Abraão, Ele diz assim: ó, vocês vão ficar 400 anos escravos no Egito. E acontece. Deus faz o que Ele disse e também como Ele disse. Deus é fiel. É sobre a fidelidade de Deus que está firmada a nossa esperança. É unicamente por termos completa certeza da fidelidade do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que vivemos em paz e esperamos com segurança a vida vindoura. Porque se Deus não é fiel, Ele é um mentiroso. E se Deus é mentiroso, nós somos os mais desgraçados dessa terra. Não há esperança para nós. Nós estamos pondo a nossa esperança no vento. A verdade é que Deus cumpre as suas promessas, mas Deus também cumpre os seus juízos. Nós também usamos a frase Deus é fiel como vingança. Alguém te fez mal, aí a pessoa se dá mal e você diz: está vendo? Deus é fiel. Será que é sobre isso a fidelidade de Deus? Deus é fiel e Ele vai fazer o que Ele prometeu. Seja bênçãos ou maldições. Pastor, mas Deus amaldiçoa? Bom, é o que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo vai falar algo interessante sobre isso. Qualquer um que pregar outro evangelho diferente desse, seja anátema, seja amaldiçoado. A verdade é que nós temos tanta facilidade para crer na fidelidade de Deus, quando a fidelidade de Deus nos beneficia. Mas nós não queremos crer na fidelidade de Deus, quando a fidelidade de Deus nos traz consequências. Deus é fiel e justo, como nós lemos no início, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas Deus é fiel e justo também para fazer com que nós enfrentemos as consequências dos nossos pecados, para que aprendamos o caminho da santidade. A gente acha que Deus perdoou, então agora eu não vou sofrer mais nada. Não. Existem consequências dos nossos pecados. Algumas delas Deus nos isenta, é verdade, por conta da sua misericórdia. Mas Deus permite que nós lidemos com as consequências dos nossos pecados para que a gente aprenda. Porque a fidelidade de Deus não está preocupada só em nos livrar, mas em nos ensinar. Não está apenas preocupada em mudar a situação, mas em mudar o nosso coração. A fidelidade de Deus é muito mais profunda do que isso. Deus dando coisas para quem Ele ama e Deus tirando coisas de quem Ele não gosta. A fidelidade de Deus, em primeiro lugar, está atrelada a quem Ele é, ao que Ele disse que faria. E isso traz esperança para o nosso coração. Nós podemos ter a segurança que, se formos a Cristo, Deus é fiel para nos guardar. Então o que você precisa fazer é ir a Cristo, é se render a Ele, é se entregar a Ele, porque é nele que aquele que sofre tentação, o ansioso, o temeroso, o desencorajado, todos podem encontrar esperança, alegria, na fidelidade de Deus.
em quem Deus é. Você não precisa ficar com medo de que Deus é fiel e Ele disse que vai condenar aqueles que não creem nele, porque você precisa crer nele, você pode crer nele. Se Deus chama você, se Deus toca o seu coração, responda a isso. Por que continuar resistindo? Por que continuar fugindo? Porque Deus é fiel. Ele dará todas as bênçãos ao seu povo, mas executará também todos os seus juízos contra os seus inimigos. E todos aqueles que não creem no Evangelho são inimigos de Deus. A boa notícia é que aquele que ensina a gente a amar os inimigos, ama os seus inimigos. Romanos vai dizer que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. A cruz veio para os inimigos de Deus, para tornar os inimigos de Deus seus filhos, sentarem na mesa com Ele. O que nós faremos diante disso, irmãos? Portanto, dentro daquilo que Ele comunicou conosco, devemos ser fiéis como Deus é, porque a fidelidade é um atributo comunicável. Todo atributo comunicável não é comunicado por Deus na sua totalidade. A gente nunca será fidelidade como Deus é, mas dentro daquilo que Ele comunicou, nós devemos ser fiéis como Ele é. Cada vez que não honramos o que dizemos, ou não honramos as nossas uniões, sejam elas matrimoniais ou fraternais, nós agimos de modo contrário ao caráter de Deus. E isso não honra a Deus, isso ofende a Deus. O desejo de Deus com a sua palavra não é apenas para revelar o seu poder, não é apenas para revelar, nossa, como Ele é fiel, mas também para revelar a sua vontade. Não basta acreditarmos que Deus é fiel e verdadeiro, se não crermos que Ele nos chama para sermos fiéis com Ele e como Ele. Se não entendermos que Ele nos chama para um relacionamento de fidelidade, onde nós somos fiéis a Ele e somos fiéis às pessoas que estão ao nosso redor. Devemos viver fielmente e contente na vontade de Deus, que é a expressão do seu caráter. A fidelidade de Deus está ligada à sua vontade. Wayne Grudem diz que a essência da fé é crer absolutamente na palavra de Deus e confiar que Ele fará o que Ele prometeu. Você crê nisso? Você crê na fidelidade de Deus? Você crê que Deus é fiel? Mas como é essa fidelidade de Deus? A Bíblia ensina sobre isso. Essa é a essência da fé. Crer no que Deus disse, no que Deus revelou acerca dele mesmo. Através da cruz de Cristo, nós fomos unidos a Ele. Estamos seguros. Estamos seguros, estamos bem guardados. Na cruz de Cristo estamos bem guardados. Pois é a fidelidade de Deus que nos fará perseverar até o fim da caminhada. Uma caminhada que nós seremos transformados dia após dia em pessoas mais parecidas com Ele, inclusive nesse aspecto da fidelidade. Você é um marido fiel? Você é uma esposa fiel? Você é um filho fiel? Você é um amigo fiel? Você é um irmão fiel? Porque se você foi unido a Cristo, você precisa se tornar mais parecido com Ele. À medida que nós conhecemos a Deus, nós vamos entendendo aquilo que nós devemos nos tornar. Aquilo que nós já somos, porque estamos unidos a Ele, mas aquilo que nós devemos nos tornar, porque nós precisamos desenvolver isso. Portanto, meus irmãos, o que nós queremos é conhecer a Deus. Amém? É isso que você quer? É isso que você prefere? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas não prefere aquilo.
Quer ir na academia hoje ou quer ficar dormindo? Eu quero ir na academia, porque eu estou pagando. Mas o que você preferia? Eu preferia ficar dormindo. Nós precisamos também preferir Deus. E isso só é possível quando nós entendemos que a cruz de Cristo é para nós. Jesus ama você, meu irmão. Jesus ama você, minha irmã. E Ele é fiel para guardar a sua vida, se você confiar nele. E é porque Deus é fiel que nós queremos conhecer a Deus e sermos transformados por Ele. Assim, nós iremos amá-lo da maneira que Ele merece, com todo o nosso coração. Quero convidar você a orar. Convido você a se colocar em pé. Nós iremos cantar mais uma música e após a canção, estamos dispensados. Quero lembrar apenas aos irmãos que viram o recado lá no grupo dos membros da igreja de assinar a ata. Pode procurar a Nelly, tá? Nós precisamos resolver algumas coisas burocráticas, então as pessoas que participaram da última assembleia precisam assinar novamente a ata. Então procure a Nelly, ela vai estar lá no final, lá na porta esperando você. Por favor, não vá embora. Se você não assinar, a gente não consegue ir para frente com os documentos. Então, por favor, procure ela, ela vai te informar bem certinho ali se você precisa ou não. Se você está em dúvida, procura ela igual, tá bom? Vamos orar nesse momento. Vamos mais uma vez entregar o nosso coração ao Deus que é fiel, fiel em todo tempo, um Deus que é digno de ser confiado, um Deus em quem nós podemos render o nosso coração, entregar os nossos caminhos. Você crê nisso? Então ore nesse momento. Entregue sua vida ao Senhor. Ou refaça esse compromisso. Não saia daqui como quem sai por uma pista que não tem sinalização. Deus não é assim. Deus é um caminho seguro. Deus é completamente digno de confiança. Então para de fugir. Para de querer ditar como as coisas vão seguir. Renda-se. Abra mão do controle. Faça o que precisa ser feito. E pare de fazer aquilo que você sabe que você devia parar. Senhor Deus e Pai, estamos diante do Senhor. Cremos na Tua fidelidade. Sabemos que a Tua fidelidade dura para sempre. Sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E o Senhor é fiel para permanecer renovando a Tua misericórdia todas as manhãs sobre nós. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Não fomos consumidos pela Tua ira, porque o Senhor renovou a Sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor coloque em nossos corações essa verdade, a respeito da Tua fidelidade, a respeito de quem Tu é. Não deixa, ó Deus, a gente ficar andando como gente desgovernada, como gente desordenada, como gente que não pode, não consegue, não tem no que confiar. Nós podemos confiar em Ti. O Senhor é fiel. Traz esse descanso no nosso coração. Aqueles que têm medo, traz a coragem ao coração deles. Os ansiosos, traz a Tua paz. Os que não têm esperança, traz, Senhor, a realidade daquilo que ainda não é, mas será completamente. Estaremos contigo. Nisso se baseia a nossa esperança. Grava isso em nossos corações. Que possamos nos apropriar dessa verdade. Nos apostar dessa verdade. Deus é fiel. Em nome de Jesus, nos oramos assim. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Confia ao Senhor, tudo sabes de mim.
e quando me sondas, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da nova. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem